Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos a mais uma aula de matemática. Vamos matematicar, pessoal. Mas antes, de nós começarmos as nossas atividades matemáticas de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês. Pode ser? Vamos lá, então? Então, pessoal, eu quero falar um pouco hoje, para esta semana que se inicia, de uma palavrinha que ela tem se afastado das pessoas nos dias atuais, diante ou mediante as circunstâncias que se vive no mundo atual. A gente vive uma globalização, a gente vive uma disseminação de informações instantâneas. Isso tem provocado no ser humano certa inquietude, uma certa necessidade de obter respostas de imediato. E a palavra constância, ou o termo constância, tem caído em desuso, não nos textos, mas na vida das pessoas. O que é constância, pessoal? A constância é você manter um ritmo, você conseguir fazer uma atividade, mantendo-a um certo período, por exemplo. Então a constância, ela é a rainha das virtudes, pessoal. Porque só quem a possui consegue terminar projetos. Então, quantas pessoas começam a fazer projetos e param? Há pessoas que começam planejam algo, estão ali naquele fogo, da ideia, mas não conseguem colocar em prática, não conseguem avançar porque não tem constância. Daqui a algum tempo ele já está de cabeça baixa, já não quer mais realizar aquilo, porque não tem a constância. Então a maioria das pessoas ela desiste de seus objetivos quando está prestes a consegui-lo. Então muita gente não obtém sucesso porque para no meio do caminho, porque não mantém a constância. Os grandes gênios, pessoal, da humanidade, eles tentaram inúmeras vezes até descobrir o que estavam procurando ou inventar o que idealizaram. A constância ela requer disciplina. Então você tem que manter a disciplina. Se você foca em um objetivo, tem que perseguir aquele objetivo. Ainda que as adversidades, ainda que as situações não sejam favoráveis, mas você tem que manter o foco. A constância, ela também requer temperança. A temperança tem tudo a ver com um tempero, Você dar sabor, gostar daquilo que você está fazendo. E às vezes nós nos submetemos a situações, a ações que nós não gostamos e paramos por isto. Fazer somente o que gosta e parar. E às vezes o sucesso está na tua frente e você para. E também, pessoal, precisa de força. Força de vontade, de querer alcançar o que você deseja. Certo? Até meu cachorro aqui está querendo participar da aula com vocês. Então, pessoal, para que você mantenha a constância, é preciso entender que os obstáculos que você encontra, eles não devem ser impedimento para você, e sim ferramenta que te auxiliem a crescer, certo? E forjar um caráter persistente. Então, que tenhamos uma semana abençoada, sobre as graças de Deus. E vamos matematicar, certo? Nesta semana, fazendo a correção da função exponencial da última aula e começando a ingressar aí na equação exponencial, ok? Vamos lá, então. Agora, foram solicitadas na última aula duas atividades. A primeira atividade é este exercício aqui que nós encontramos no site Toda a Matéria, que nos diz um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão. Então tem a expressão aí, o número de bactérias em função do tempo, é igual a 2.000, que multiplica 2 elevado a 0,5 vezes t, onde t é o tempo em horas.
Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000. Então vamos lá. Então na situação proposta, né, nós conhecemos o número de bactérias, né, que é 8.192.000, e queremos descobrir o tempo. Certo? Então o que é que nós fazemos aqui? Ó, substituindo na fórmula, né, ó, substituindo na fórmula aqui, nós temos 8.192.000 igual a 2.000, né, que é a quantidade lá inicial, vezes 2 elevado a 0,5t. Então, galera, o que foi feito aqui? Ó? Esse 2.000 vai passar dividindo, certo? Fica 2 elevado a 0,5t. Né? Cortando ali os zeros, né? Fica 8.192 dividido por 2, ou seja, a metade de 8.192 é 4.096. Então, um detalhe importante aqui, ó. Quando chega aqui, pessoal, é até o nosso próximo assunto. Nós vamos nos aprofundar, certo, nisso aqui já já. Quando chega nessa parte, como é que eu vou resolver? Num termo aqui eu tenho 2 elevado a 0,5t e aqui eu tenho 4.092. Então, para me resolver esse tipo de situação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar esse 4.096, certo? Fatorar, né, ó, é você dividir em números primos. Como aqui desse lado eu tenho um 2 aqui na base, ó, eu vou dividir ele por 2, certo? Até, digamos que zerar, né? Até deixar, né, o termo 1, certo? Não dá mais para dividir. Então, eu vou pegar ali o 4.096 dividir por 2, ou seja, a metade, né? A metade de 4.000 é 2.000, né? Então, eu teria ali 4.096 dividido por 2, vai dar exatamente 2.048. Então, 2.048. Parou? Não, né? Então, eu vou dividir por 2 novamente, certo? Então, dividido por 2, 1.024. Ok? 1.024. 1.024 por 2 vai dar quanto? 512. 512 dividido por 2 dá 256. Então, 256 dividido por 2 também vai dar 128. Ok? Então, 128 dividido por 2, novamente, nós teremos 64. Deixa eu ver se eu consigo fazer o restante aqui do lado. Vou pagar aqui esse risco que eu fiz. Então, 64 por 2 vai dar quanto? 64 por 2 dá 32. Então, 32 novamente por 2 vai dar 16, né? Por 2 vai dar 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e 2, né, ó, chegou a 1. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos 2 foram feitos aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, foram utilizados 12 divisões por 2. Então, eu vou usar esse termo aqui, ó. Eu vou pegar esse 2 elevado a 0,5t e igualar a 2 elevado a quantas vezes? A 12 vezes. Certo? Que nós fatoramos o valor, né, 12 vezes, deixando, né, na base 2, né? Foi dividido sempre por 2. Aqui eu posso fazer o cancelamento desses dois aqui, então fica 0,5t igual a 12. Então basta pegar o 12 e dividir por 0,5. 12 dividido por 0,5, pessoal, se você se deparar com uma conta dessa em qualquer prova, não vai bater cabeça, não vai se estressar, certo? Se estressar não, porque você vai entender o seguinte, certo? Uma coisa bem simples. Basta você pegar um número e multiplicar por 2, você vai obter o resultado. Por que você vai pegar esse número e multiplicar por 2? Entenda aqui. Eu não vou ter o espaço para te explicar isso bem detalhadamente, mas guarde aí na memória isso aqui, certo? Eu vou gerar espaço aqui, eu vou apagar. Então, guardo na memória lá, né? Que nós tínhamos lá t igual a 12 dividido por 0,5. Então, eu te falei o seguinte, ó, que era só pegar esse 12 e multiplicar por 2, né? Então, o tempo aqui seria 24, ok? Por que multiplica por 2? Ó? Então, vejamos aqui. É o 12 dividido por
0,5. 0,5, pessoal, é a metade de 1. Então, como é que eu resolvo uma fração? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. Certo? Então, todas as vezes que você tiver uma divisão por 0,5, pega o número e multiplica por 2. Ok? Então, o resultado ali, ó, 24. Então, 24 o quê? 24 é o tempo. Né? O tempo é dado em quê? É dado em horas, né? De acordo com o enunciado aqui, em horas. Então, eu terei 24 horas para que essa colônia desenvolva ali aquele número de 8.192.000 bactérias. Ou seja, um dia. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Pessoal, não foi só essa questão também, né? O que eu passei também? Foi passado para vocês também para que façam o gráfico de duas funções. Então, eu vou desenvolvê-las aqui para a gente iniciar, né, o assunto, aprofundar o assunto ali de equação exponencial. Então, a primeira função solicitada a vocês, que vocês fizessem, era 3 elevado a x. Vamos colocar alguns valores, certo? Aqui, vamos colocar alguns valores. Quais são os valores? Vamos colocar só 3, certo? Valores de x, né, para que nós encontremos os valores de y e assim façamos o gráfico. Vamos colocar o valor menos 1, colocar o valor 0 e colocar o valor 1, ok? Então aqui, ó, no primeiro caso, 3 vai ser elevado a menos 1. No segundo caso, 3 vai ser elevado a 0. No terceiro caso, 3 elevado a 1. Então vejamos, né, como vai dar os resultados aqui. Então, olha, se é 3 elevado a menos 1, já sabe que é, né, o inverso. Então vai ficar 1/3. E aqui 3 elevado a 0 vai dar 1. E 3 elevado a 1, 3. Então basta fazermos aqui a reta, onde aqui, ó, vou colocar o valor de menos 1. O 0 é o centro aqui, né? E o 1 aqui do lado direito, ok? Os valores de y, né? Vou colocar o 1 aqui, ó. Eu vou colocar... Não, o 1 ficou muito espaçado, né? Deixa eu refazer aqui esses valores, certo? Deixar eles mais próximos, porque como o nosso espaço aqui é bem reduzido, então menos 1, 1. Então aqui vai ter 1, 2, 3. Pronto, são esses valores aqui. Então vejamos, ó, quando o y for, aliás, quando o x for menos 1, o y vai ser 1/3, ou seja, pegar esse 1 aqui, ó, dividir em 3 partes, certo? Cada parte é 1/3. Então, pessoal, desculpa aí a participação do dog aqui, né? Está havendo algum preá por aí, tá latindo. Então, ó, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é 0 até o 1, né? Então, esse, ó, o 0 até chegar aqui no 1. E o terceiro ponto, né, do 1 até o 3. Ó. Então, nós temos, né, essa codificação aqui, certo? Para este gráfico. Ó. Um gráfico crescente. Ok? Tranquilo aí? Tá? Deu para entender direitinho? Muito bem, parabéns. Então, vamos lá para o segundo gráfico. Então, ó, pause, faça a correção devida, certo, pessoal? E vamos para o segundo gráfico. O segundo gráfico é 0,5, aliás, é 1/2, né? 1/2 elevado a x. Então, o processo vai ser o mesmo, né? Vamos colocar aqui os valores de x para encontrarmos os valores de y. Então, x vou colocar o menos 1, vou colocar o 0 e vou colocar um 1 positivo. Então, aqui eu vou ter, deixa eu dar mais um espaço aqui, o 0 e o 1. Então, para o primeiro, né, eu vou ter 1/2 elevado a menos 1. 1/2 elevado a menos 1, pessoal, basta inverter. Então, vai ficar 2 sobre 1, ou seja, somente o 2. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, 1/2 elevado a 0 vai dar 1. Ok? E também temos aqui o próximo valor, que seria 1/2 elevado a 1. Então, 1/2 elevado a 1 vai dar o próprio 1/2. Pronto. Então, temos esses valores aqui. Fazendo o gráfico, né, vamos ver como é que fica esse gráfico. O gráfico vai ser o 1, né, negativo, o 1 positivo, e nós temos os valores aqui de 1, né,
e 2, ok? Então aqui a metade, né, ó, 1/2. Então, olha, o menos 1 vai ficar até o 2 ali, ó, certo? Menos 1, ó, vai começar lá em cima com o 2. O 0 com 1, né, e o 1 com 1/2. Pronto, olha, o que vai acontecer aqui, pessoal, que nós estamos observando, ó, a parábola, ou melhor, a reta, né, ela vai ficar decrescente, né, ó, certo? Ela vai ser decrescente. Tranquilo? Muito bem, espero que todos tenham compreendido, todos tenham acertado, feito o gráfico direitinho aí. Então, pessoal, o que nós vamos ver a partir de agora é a equação exponencial, certo? Então, a equação exponencial. Então, o nome já sugere, né? A equação você já sabe o que é, né? A equação, ela é uma igualdade onde nós temos uma variável x, certo? Ou variável y, né? Então, numa equação, por exemplo, eu tenho 2x igual a 1, né? 3x igual a 9, por exemplo, né? E você lembra, ó, que numa equação 3x igual a 9, por exemplo, como é que se resolve ela? O x vai ficar isolado no primeiro termo, o 3 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, nós teremos x igual a 3, ok? Isso aqui não é equação comum. Como a equação ela é exponencial, o que é que significa isso, pessoal? Exponencial. Significa que ela vai ser, por exemplo, do tipo 5 elevado a x igual a 25, por exemplo. Certo? 5 elevado a x igual a 25. Como nós temos um expoente desconhecido, como é que eu vou resolver uma equação exponencial? É uma equação que tem um expoente nela. Simples, né? Eu vou usar o mesmo método que eu usei na resolução daquela atividade. Então, eu vou pegar o 25 aqui, ó, e vou fatorar, certo? Esse aqui 25 feio, né? Então, vou pegar o 25 aqui, ó, e vou fatorar. Como o 25 termina em 5, ele vai ser divisível por 5. Nós sabemos que 25 por 5 dá 5, por sua vez vai 5 novamente, né? Pronto, chegou no resultado. Nós temos aqui nos fatores aqui, ó, 5 ao quadrado. Ok? 5 ao quadrado. Então, nós substituímos o 25 pelo valor que nós encontramos na fatoração, ou seja, 5 ao quadrado. Aqui eu posso, ó, cancelar as bases, ou seja, dividir por 5, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. O que é que sobra? X igual a 2. E aí, pessoal, difícil? Tranquilo? Tranquilo, né? Até que não é muito complexo, né? Até que não é muito difícil. Certo? Só que, obviamente, né, vão aparecer situações que são mais complexas, né? São mais difíceis. Mas o conceito será sempre este de você igualar as bases, certo? Você igualar as bases. Vamos supor que eu tenho aqui uma outra forma para resolver aqui, uma outra equação, por exemplo. 2 elevado a x mais 1, por exemplo, igual a 0,5, por exemplo. Esse caso aqui, pessoal, 0,5 não vai dar para me fatorar, né, o 0,5. Mas eu sei, né, que eu já vi nesta mesma aula que 0,5 é igual a 1/2. Não é isso? É igual a 1/2. E também eu sei que 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Pronto, então eu vou fazer isso, ó. 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a menos 1, certo? Então, 0,5 é 2 elevado a menos 1, porque é 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 é a metade. Então, olha, vou fazer o cancelamento aqui das bases. Então, fica x mais 1 igual a menos 1. Logo, nós teremos x igual a menos 1 menos 1. X igual a menos 2. Ok?
Então, para iniciar, né? Certo? Então, tá aí mais ou menos é uma resolução. Vamos ver aqui o livro de vocês, na página 229. Vamos ver o que ele nos reserva aqui sobre este assunto. Então, nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo virar aqui a página. Olha só, pessoal, estamos aqui aberto na página 229 do livro de vocês, certo? Onde tem a equação exponencial. Então, em uma experiência de laboratório, uma barra de alumínio, cuja temperatura inicial era 80 graus Celsius, foi aquecida de modo que sua temperatura aumentou 50% a cada minuto, até alcançar o ponto de fusão do metal. Nessas condições, podemos expressar a temperatura Y da barra em graus Celsius, em função do tempo x em minuto pela equação. Então, nós temos aqui uma equação formada a partir desta situação, onde y é igual a 50, que multiplica 1 mais 0,5. Porque tem um aumento de 50%, certo? Então, vai ser 1 mais 0,5, né, que representa ali os 50%. Ou seja, y é igual a 80, que multiplica 1,5 elevado a x. Então, nós temos aqui, pessoal, uma equação, né, ó, onde nós temos um expoente x. Em quantos minutos após o início do aquecimento a temperatura da barra atingiu 607,5 graus Celsius? Então vamos lá, substituindo, não. No lugar do y, coloquemos ali os 607,5. Então obteremos essa seguinte situação aí, ó. 80 que multiplica 1,5x e 607,5. Então como é que nós resolveríamos isso aí? O 80 passaria dividindo 607, né? Eu não vou resolver, né, pessoal, porque isso aqui é mais para demonstrar, certo? Para vocês. Mas a forma de resolução era você pegar o 607,5 e dividir por 80, certo? Que daria ali uns 7,5 aproximadamente, né? Então ficaria mais ou menos ali 1,5x, né? Igual a 7,5, né, aproximadamente, certo? Então, como é que resolve, né? Nós vimos ali anteriormente, né, a resolução, né, dessa equação que nós fizemos, né, ó, 5x, né, elevado a x igual a 25, né, nós resolvemos essa aqui anteriormente, e nós resolvemos essa aqui também anteriormente, né, ó, 2 elevado a x mais 1 igual a 0,5. Então, você já sabe o processo de resolução. Mas o que é uma equação exponencial? É toda equação que apresenta a incógnita no expoente de uma ou mais potências de base positiva e diferente de 1. Então, ela tem essa condição, certo? Você tem que deixar as bases iguais, certo? Por exemplo, aqui no lado, no primeiro termo, eu tenho que deixar igual a base no outro termo. Então, as bases têm que ficar igual. O objetivo é esse, para que você anule as bases e restem somente, ó, os expoentes para resolução. Vamos ver aqui a continuidade aqui da página da atividade. Ó, nós temos aqui uns exercícios resolvidos, ó, na página 222. Nós temos aqui, ó, resolver a equação 64 elevado a x igual a 32. Então, olha, pessoal, não dá para deixar, né, o 64 na base 32, né, e vice-versa. Não tem como fazer isso. Então, eu vou transformar as duas, né, os dois valores na base 2. Ou seja, fazer a fatoração do 64 e fazer a fatoração do 32. Do 64, eu vou ter 2 elevado à sexta potência. E do 32, 2 elevado à quinta potência. Ficando assim a equação. 2 à sexta elevado a x, igual a 2 à quinta. Então, aqui já poderíamos fazer, certo, ó, o cancelamento das bases 2 ali, ficando 6x igual a 5. E o 6 passa dividindo o 5, ok? Então, a solução ali seria 5 sextos, né? Já nesse segundo caso aqui, ó, 3 elevado a x igual a 1. Então, olha, quando nós temos um dos termos igual a 1, pessoal, facilita bastante, porque qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1, qualquer número, certo? Então, já sabe que aqui, né, vai ser um número elevado a zero.
no caso é o 3, né? Então vai ser 3 elevado a zero. Então cortando os 3 ali fica x igual a zero. Então uma das mais fáceis de se resolver. Já nesse modelo aqui, ó, onde eu tenho bases totalmente diferentes, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso pegar uma das bases aqui e dividir, certo? Os dois fatores, né? As duas partes da equação, né? Antes da igualdade e depois da igualdade por esse número. Então eu poderia pegar o 7 aqui, ó, e dividir, certo? O 7 elevado a x, dividir no primeiro termo, aqui, ó, certo? Poderia dividir, ó, 7 elevado a x, poderia dividir aqui, 7 elevado a x, ok? Como também poderia fazer, né, o que foi feito aqui, ó, pegar o 5, certo? Dividindo o 5, que eu tenho aí, ó. Já que nesse primeiro termo aqui eu tenho 7 elevado a x e o 5 elevado a x, certo? A base é igual, né, que é x, aliás, o expoente é igual, que é x, então eu posso pegar 7 quintos elevado a x. E como aqui eu estou dividindo, né, o mesmo valor, né, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Vai dar 1. Então, como o 1 ele vai ser um insignificante para qualquer expoente, né? 1 elevado a 1 milhão vai dar 1, então não vou preciso colocar aqui o expoente, certo? Vai dar somente 1. Então, olha, como cheguei na situação de 1 aqui no segundo termo, ó, já sei que aqui eu vou aplicar, ó, o 7 quintos elevado a zero, né? Porque vai dar 1. Pronto. Então, o x vai ser igual a zero, certo? Eu tenho situações mais complexas, né? Tipo essa aqui, que é o 84, por exemplo, né? No 84 não dá para a gente colocar na base 3 ali, né? Certo? Esse modelo aqui, pessoal, vou até deixar para um outro momento, certo? Mas a gente pode já analisar por alto aqui o que foi feito, ó. O que foi feito aqui? Eu, por exemplo, posso, né, multiplicar por 9. Não, esse aqui eu vou deixar para a gente ver depois realmente, certo? Não vou complicar o assunto agora não, certo? Então, para você treinar, né, que já foi visto muita coisa hoje aqui, você vai para a página 230. Tente resolver aí, pessoal, as questões aí 28 e 29, certo? Da página 30, tá lá, 230. Ok? Um forte abraço, até a próxima aula. Valeu, pessoal. Mantenha a constância.